Nosso envelhecimento, como a gente vai envelhecer, não é sorte, ela é uma escolha. Nós fazemos uma escolha diariamente de como nós vamos envelhecer. Como que a gente faz essas escolhas diárias? Através de hábitos, tá? E aí nós podemos ter hábitos que vão ser protetivos e hábitos que vão levar a gente para um fator de risco. A OMS, ela instituiu o marco do envelhecimento ativo, né, em 2002, quando a gente fala assim, é um idoso ativo. O que é um idoso ativo? O idoso ativo é um idoso que tem um estilo de vida que promove saúde, e 2/3 da nossa saúde cognitiva correspondem a estilo de vida, ou seja, prevenir uma demência é muito mais estilo de vida do que qualquer fator genético que a gente tenha pela frente. Então, envelhecer com lucidez, gente, não é sorte, é uma escolha. É uma escolha diária que a gente faz desde que a gente passou pelo nosso marco da vida adulta e começou o nosso processo de envelhecimento. Na verdade, é uma escolha que a gente não consegue fazer na primeira infância porque tem alguém que escolhe por nós. Então, quando eu escolho, por exemplo, meu filho vai fazer 3 anos e a gente ainda não introduziu açúcar. Ele comeu de forma pontual em alguns momentos. O que eu estou pensando aqui? Qualidade de vida. Eu estou pensando num paladar, numa alimentação mais natural. E tudo isso a gente vai ver aqui. Então, a criança, o adolescente, ele não consegue escolher o estilo de vida dele, mas o adulto consegue. E a gente começa a pensar o nosso envelhecimento nos fatores protetivos a partir da nossa vida adulta, não quando a gente faz o marco de 65. Fatores de risco que não são modificáveis. Contra isso aqui não tem como a gente brigar. Idade. Quanto maior o tempo, mais a chance da gente ter um declínio cognitivo. Por quê? Porque esse tempo vai sofrer um impacto nesse corpo que é biológico. E a gente vai ter cada vez mais perda de circuitos neurais, de neurônios. A gente vai ter esse corpo, às vezes, que vai estar mais fragilizado, mais impossibilidade de mobilidade para estar na vida social. E aí, novamente, a gente vai cair lá na teoria do desuso, né? Então, por falta de convivência, por falta de interação, ou seja, a idade é um fator de risco não modificável. Quanto mais idade a gente tem, maior o risco desse declínio que é normal evoluir para um declínio neurodegenerativo, para uma patologia. Fator de risco de ser mulher, sexo feminino. Hoje em dia a gente tem a maior quantidade de pessoas com doenças neurodegenerativas são mulheres, e aí a gente abre ali uma observação porque as mulheres vivem mais, né? Os homens tendem a falecer mais cedo. Então a gente tem mais mulheres com o fator de risco demência, além da gente também ter mais efeitos aí de estresse, sobrecarga de trabalho, menopausa, alterações hormonais, que vão impactar no declínio cognitivo, significativo e importante. E a genética tem um asterisco, porque a genética ela corresponde apenas a 5% dos casos de demência diagnosticada. Ou seja, se você pensar, se você pegar uma amostra de 100 pessoas que tem algum tipo de demência, não só o Alzheimer, apenas 5% delas têm uma demência por fator genético. E o fator genético, normalmente, ele ocorre nas demências precoces, que são as demências que vão acontecer antes dos 65, dos 60 anos. Então, quando a gente fala assim, Alzheimer precoce, o fator genético lá foi muito, muito significativo. Mas você também pode ter o fator genético e o teu estilo de vida ser um protetor. Quantas pessoas têm ali um fator genético para hipertensão, para diabetes, e cuidando dessa alimentação, fazendo atividade física, não entram na patologia, mesmo tendo fator genético, porque tem estilo de vida protetivo para aquela patologia que ele tem um fator genético. Então, hoje, gente, o fator da genética, ele não é modificável, mas é um fator muito, muito pequeno. Fatores de risco que podem ser modificáveis, que têm relação com o estilo de vida: hipertensão, diabetes, colesterol, álcool, tabagismo, sobrepeso. Nessas aqui, o que a gente está falando? A gente está falando de fatores de risco que matam neurônios, que prejudicam os neurônios, porque o nosso cérebro é um cérebro que precisa ser oxigenado, é um cérebro que precisa ser alimentado. E toda vez que a gente faz um pico de pressão, a gente modifica o nível de oxigenação cerebral, favorecendo morte de circuito neural, morte de neurônio. Diabetes, quem tem pico de glicose, aquele pico que vai lá em cima, o que a gente faz com esse cérebro que precisa ser alimentado? A gente também vai estar impactando ele para favorecer perda de circuito neural, perda de neurônio. Colesterol, dislipidemias, são fatores de risco modificáveis. Por que as Américas Latinas têm um número maior de pessoas com demência
E por que que a gente fala dessa prevenção também, que 50% dos casos poderiam ser prevenidos? Quando a gente começa a falar de estilo de vida. Então, a gente tem aqui muitos idosos que são diagnosticados com uma demência, porque eles estavam dentro desses fatores de risco aqui, que prejudicaram esse cérebro ao longo da vida. Perda de audição e perda visual. Por que que isso é fator de risco para uma demência? Porque a gente começa a também entrar no desuso, a gente começa a entrar numa redução de estímulos. A nossa cognição, gente, a porta de entrada da nossa cognição são os estímulos. O estímulo visual, auditivo, tátil, paladar. Esse estímulo convoca a nossa atenção. A nossa atenção faz com que a gente possa colocar ali a nossa compreensão, a decodificação do que está acontecendo, para que a gente acomode aquela informação, faça todas as nossas funções executivas de uma análise, de uma resposta assertiva e devolva. Então, se esse cérebro deixa de receber estímulos com frequência por uma perda auditiva ou uma perda visual, ele começa a entrar no fator de risco para declínio, porque esse cérebro ele começa a ser pouco estimulado do seu cotidiano. A gente não está falando do estímulo que é cognitivamente desafiador, a gente está falando de perda de estímulos de manutenção, ou seja, aquele estímulo normal que a gente tem para se manter funcional no envelhecimento tranquilo, ele deixa de existir. E a gente começa a entrar no desuso daquele circuito neural, daquela habilidade cognitiva e vai caminhar para um fator de risco. Por quê? Porque tudo que a gente não usa acaba atrofiando. As nossas regiões, nossos circuitos neurais, vamos dizer assim, que a gente usa pouco, né? Eu gosto muito de usar sempre esse fator do mapa, das trilhas, né? Imagina um matagal que você passa todo dia na mesma trilha, ela vai abrindo. Para de passar ali, o mato vai tomar conta. Então, começa a ter perda auditiva e não usar o aparelho, começa a ter perda visual e não querer fazer os compensatórios significativos, uma catarata, ter medo da cirurgia. Você começa, então, a entrar no desuso. Você prejudica a sua leitura, quando você vai assistir um filme, assistir uma novela. A gente depois vai ter aí também, né, isolamento social, a depressão, as alterações de sono. Por que a alteração de sono é um fator de risco? Principalmente para Alzheimer. Porque quando a gente dorme, nós produzimos hormônios que limpam o nosso cérebro da sujeira do dia, por assim dizer, incluindo o depósito excessivo de placas beta-amiloides, que é um emaranhado que a gente encontra no cérebro de quem tem Alzheimer. Então, se você não tem uma boa qualidade de sono, esse cérebro ele deixa de ser limpo durante a noite e começa a fazer emaranhado de placa. Então, um sono de qualidade é importante. Então, se a pessoa tem apneia do sono, tem insônia, usa medicação para dormir, ela entra no fator de risco, que é um fator que pode ser modificado. Como que a gente pode instruir os nossos clientes a fazer higiene do sono, buscar métodos mais naturais, criar uma rotina? O fator da baixa escolaridade é mais um fator de América Latina que a gente tem, que é diferente dos outros países mais desenvolvidos. Por que a baixa escolaridade é fator de risco? Porque esse cérebro deixou de ter desafios cognitivos, ele deixou de passar por um aprendizado por anos de escolaridade. Inclusive, alguns testes de rastreio cognitivo, a nota de corte é por anos de escolaridade, ou seja, aquele idoso ele tem 5 anos de escolaridade, ele estudou até o 5º ano, ele estudou até o ensino médio, ele tem faculdade, ele é pós-graduado, ele tem mais de 9 anos de estudo formal, ou seja, esse cérebro ele foi mais desafiado ao processo de aprendizado ao longo do ano. Então, ele ganhou um fator maior de proteção. Então, a baixa escolaridade é um fator de risco. E a ausência de desafios cognitivos, porque o desafio cognitivo é o que vai trazer o nosso cliente lá para o ganho de reserva cognitiva, para a neuroplasticidade, que é sair do comum. E as hipovitaminoses, a gente tem um termo que a gente chama que são falsas demências, as pseudodemências. Então, uma baixa de vitamina D, uma baixa de vitamina B12, vai trazer essa cognição para baixo, vai declinar a cognição e também declina o humor, tá, gente? As hipovitaminoses, elas também contribuem para o rebaixamento de humor, e rebaixa o humor, rebaixa a cognição. Por isso, o diagnóstico de demência, ele é um diagnóstico diferenciado, é um diagnóstico por exclusão. O médico vai passar por todos os fatores modificáveis, vai fazer a bateria de exame clínico, vai fazer uma boa escuta, uma boa anamnese para entender a funcionalidade no dia a dia daquele idoso, vai juntar os exames de imagem e vai fazer uma hipótese diagnóstica. E aí vamos pensar nos fatores protetivos. O que protege o nosso cérebro? Alimentação saudável, então aquela máxima, né, que é descasque mais, desembrulhe menos, é real. Porque os alimentos industrializados, eles têm ali várias composições que vão prejudicar o nosso metabolismo como um todo, que vão trazer intoxicação, que vão trazer infecções, que vão trazer inflamações significativas. A atividade física é um fator protetivo. A atividade física vai regular
aqueles fatores de risco, né, de hipertensão, diabetes, produz hormônios, produz substâncias importantes para o nosso cérebro. As atividades sociais são um fator protetivo. Por isso, trabalhar em grupo de estimulação é sempre muito rico. Trazer esse idoso que ao longo do seu processo de envelhecimento foi perdendo o círculo social. Então, a gente, conforme cresce e amadurece, a gente vai perdendo o círculo de amigos, perde os amigos do trabalho. Às vezes a gente muda de casa, muda de residência, fazer novos amigos com mais idade é um pouco mais delicado, sim. E quando a gente convive socialmente, a gente está com a nossa cognição sendo convocada o tempo todo para sustentar uma conversa, para poder colocar nível atencional, para uma memória de curto prazo, para aprender algo novo, para se relacionar. E o outro fator protetivo são as atividades cognitivamente desafiadoras, é a estimulação cognitiva. Por quê? Porque aí a gente vai entrar na nossa pilar teórico, que é a neuroplasticidade e que é o ganho de reserva cognitiva. E dentro desses fatores protetivos, nós vamos trabalhar, né, com o quarto pilar, que é a estimulação. A gente vai trabalhar com o segundo também, que é a atividade social. Por isso, se você tem grupo, você já abraçou esse segundo pilar. Se você incentiva o seu grupo a fazer uma atividade externa, vamos ao museu, vamos ao restaurante, olha que bacana. Se você faz atendimento individualizado, você também acaba entrando nesse pilar da atividade social. Por quê? Porque você passa a ser uma nova pessoa nessa rede de contato desse idoso. E você pode trabalhar com ele, com essa família, gradativamente eles se permitirem a estarem também em outros ambientes, para fazer numa aula de dança, para fazer uma nova turma, numa aula de pintura, numa hidroginástica. Aí a gente começa a entrar na atividade física, a gente começa a impactar a alimentação do nosso idoso, trazendo informação bacana para ele. Então a gente vai contribuindo. Lembra que eu falei para vocês, né, que a Geronto ela traz esse olhar global, esse olhar holístico para o nosso cliente. Então a gente não está ali só olhando para o cérebro, a gente também está olhando para o social dele, também está olhando para a atividade física, também está olhando para a alimentação, que isso é um conjunto. É o que eu falo assim, não adianta você só fazer musculação, cuidar do corpo e não cuidar do cérebro. Também não adianta só cuidar do cérebro e não cuidar desses outros fatores. Por quê? Porque a atividade física, por exemplo, ela vai ajudar na manutenção da sua independência física e motora, no seu deslocamento, no seu alongamento. E aí são detalhes que a gente vai somando dentro das nossas intervenções, dentro das nossas orientações, dentro das estratégias compensatórias que a gente vai pensar com o nosso cliente, estratégias ambientais, e assim a gente vai seguindo.